Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando algumas dicas de como começar a ler inglês. Me pediram para fazer esse vídeo faz mais ou menos um ano e eu não fiz, mas agora eu estou fazendo, então antes tarde do que nunca. Antes de mais nada, só queria dizer que eu não sou nenhum tipo de especialista. Eu vou dar essas dicas baseadas completamente na minha experiência. Eu vou explicar como é que eu aprendi a ler inglês, como que eu comecei e eu vou compartilhar algumas dicas que eu usei, algumas que eu não usei, mas que eu acho que podem ser muito boas. E eu vou também dar algumas recomendações de leituras que são completamente baseadas no meu gosto. E se o meu gosto não condiz com o seu, eu indico que você tente usar algumas das dicas mais práticas que eu vou dar e tentar adaptar elas para o seu próprio gosto literário. Então eu vou começar dando um leve contexto da minha experiência. Eu aprendi inglês vendo televisão, especificamente com os clipes da Mix TV e assistindo The Walking Dead. E eu comecei a ler inglês em 2020. E o que me impulsionou foi que eu comecei a assistir muito BookTube e tinham vários livros que eu estava muito interessada em assistir, porém eles estavam em uma língua que eu não necessariamente tinha tanta familiaridade com. Eu assistia vídeos em inglês, eu assistia filmes em inglês, porém eu nunca parava para ler em inglês, então tinha muitas palavras que eu desconhecia. E eu decidi que eu não queria perder a oportunidade de ler alguns livros que pareciam ser muito interessantes só porque eles não foram traduzidos para minha língua materna. Então eu me adaptei e eu comecei a ler livros em inglês. E eu não acho que da maneira que comecei foi a melhor maneira, porque eu peguei um livro sem ter nenhuma noção do nível de dificuldade dele e acabou que foi um livro bem difícil de ler, mas eu li e fazer o quê? Mas é por isso que eu estou aqui agora, para tentar facilitar a jornada de vocês. Eu separei essas dicas em 3 níveis diferentes, então tem o nível fácil, o nível médio e o nível difícil. Então, começando com o nível fácil, a minha maior recomendação nessa categoria são livros infantis e HQs. Começando com os livros infantis, eles são fáceis por natureza. A escrita deles precisa ser facilmente compreendida e as mensagens precisam ser claras. Então, para começar a ler em outra língua, livros infantis são ótimos, porque você vai basicamente estar começando a aprender a ler inglês como uma criança faria. Então, tudo ali vai ser bem claro, vai ser fácil de compreender, especialmente se você escolher um livro infantil de uma história que você já está familiarizado. Um exemplo disso seria histórias de princesas. Então, se você já conhece muito bem a história da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, você pode ler essas mesmas histórias em inglês, e mesmo que você não compreenda 100% todas as palavras que estão sendo usadas, você já conhece a história suficiente para poder saber onde é que você está na história enquanto está acontecendo. Especialmente se o livro infantil acompanhar imagens, o que geralmente acontece, então é perfeito. A mesma coisa com HQs. As imagens ajudam muito e é isso que faz as HQs serem tão imersivas. E outra coisa muito fácil de HQs é que existem edições de HQs de livros corridos. Uma coisa que eu vejo muito em bibliotecas escolares. Por exemplo, o Diário de Anne Frank, que era um que tinha muitas cópias na minha antiga escola de ensino médio. Essa é uma maneira muito fácil de você se familiarizar com uma história que talvez você não esteja familiarizado. É uma versão mais simples da história, é mais compacto. E tendo as imagens ali, facilita bastante também você compreender o que as palavras estão dizendo. Outra coisa maravilhosa sobre HQs é que você pode encontrar várias HQs seriadas de graça na internet. Existem vários sites de HQs onde autores lançam capítulos atrás de capítulos no site primeiro, antes de juntar tudo e transformar em um volume para vender. Um bom exemplo disso é Heartstopper. A autora lança capítulos semanalmente no Webtoon e quando ela termina o volume, ela lança físico. E o Webtoon não é o único site, existem vários outros sites, mas eu pessoalmente conheço e uso o Webtoon, mas é uma ótima ferramenta para você achar novas histórias que talvez te interessem bastante e são de graça e é fácil de você começar uma coisa, se você não gostar, você pega outra a zero custo. E uma outra dica é tentar achar edições bilíngues dos livros. Eu, pessoalmente, eu nunca li uma edição bilíngue, porém eu já abri e já vi algumas. Então eu acredito que seria algo interessante
e seria uma boa maneira de começar a ler em inglês com uma edição bilíngue. As edições que eu vi é literalmente uma página em português e uma em inglês. Então você consegue comparar as palavras uma com a outra e você consegue acompanhar a história diretamente assim. Tem alguns que na verdade são 2 livros em um, tecnicamente, que o primeiro livro tá em português, o segundo tá em inglês, e aí você tem que, sabe, ficar indo e voltando se você quiser ler ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma boa maneira de praticar, porque assim você tem as 2 versões. Se você está lendo em inglês, você não entendeu uma palavra, você vai na versão em português, dá uma olhadinha para poder entender o contexto. Agora, indo para o nível médio, as minhas dicas vão estar ao redor de livros infanto-juvenis e jovem adultos. Especificamente, livros seriados. Eu acho que séries são uma ótima maneira de você se familiarizar com o conceito do livro, com os personagens, com o ambiente e dessa maneira também se familiarizar com uma nova língua. Pessoalmente, eu acho que certos gêneros literários são difíceis de ler independente da língua. Especificamente, eu penso em ficção científica e fantasia, porque esses gêneros inventam muitas palavras. Então você precisa ter essa noção que vão ter palavras inventadas enquanto você está lendo. Então tentar começar a ler em inglês com um gênero desse dificulta um pouco. Porém, eu acho que se você escolher o livro certo, na categoria certa, isso ajuda. Eu acho que livros de fantasia, infanto-juvenis, são ótimos. E eu recomendo especificamente a série Terra de Histórias, do Chris Colfer. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu acho que esses livros, eles têm aspectos muito bons para te deixar confortável. Primeiramente, esses livros são inspirados em contos de fadas. Então, se você tem familiaridade com Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Bela e a Fera, todo tipo de coisa, você vai ter familiaridade com esses livros, porque essas coisas são mencionadas nesses livros. É infanto-juvenil, então a linguagem é simples, a escrita é simples, é fácil de acompanhar. E porque é uma série, se tem algum conceito inventado, alguma palavra que você não conhece, esse conceito vai ser repetido durante todos os livros. Então você tem tempo e espaço para se adaptar àquela linguagem. Eu já li os livros do Chris Colfer infanto-juvenis, tanto em português quanto em inglês, e eu acho que a escrita dele é muito boa para leitores iniciantes, tanto em português quanto em inglês, porque o primeiro livro que eu li na minha vida foi Terra de Histórias, e eu já li alguns livros infanto-juvenis dele em inglês, e foi ótimo, porque é muito fácil de acompanhar, entra tão fácil na sua mente, e é um cenário, sabe, tão imaginativo, e é bem imersivo, então você consegue ler e acompanhar as coisas super de boa. A minha próxima dica é releituras. Releia os seus livros preferidos em inglês. Eu acho que releituras são ótimas, especialmente para você começar a ler em uma língua diferente, porque você já conhece a história, você já conhece a escrita do autor, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, se você não gosta de reler, a minha alternativa para essa dica é você tentar achar livros de assuntos que você já está muito acostumado. Por exemplo, recentemente eu li um livro chamado Womb, que é um livro de não ficção sobre o útero. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de estudar anatomia humana e você conhece bastante sobre o útero, porque é algo que você estuda sobre, você pode ler um livro de não ficção em inglês sobre o útero. Uma outra dica nessa mesma estrada é ler em livros em inglês de autores que você já leu em português. Eu acho que isso ajuda bastante porque você já fica acostumado com o tipo de escrita do autor e você consegue ver as similaridades entre o texto original e a tradução. Então, vamos supor que você gosta de romance. Por exemplo, a minha autora preferida de romance é a Talia Hibbert. Ela tem uma série que é das Irmãs Brown. São 3 livros que acompanham uma irmã diferente em cada livro. Vamos supor que eu li o primeiro livro em português. E eu conheço a escrita da autora, e eu adoro a escrita dela, e eu conheço a história, eu tô familiarizada com o cenário. Então eu pego o segundo livro em inglês e eu tento acompanhar e comparar o que tá acontecendo entre os 2 livros. Obviamente não vai ser a mesma história, porque são livros seriados, mas se você não gosta de reler livros, eu acho que essa é uma boa maneira de você estar lendo algo novo, mas que ainda tá num contexto que você consegue entender. E agora pro nível difícil. Eu acho que o que entra no nível difícil é literalmente todo o resto da literatura.
livros de não ficção com termos técnicos, calhamaços de fantasia com palavras inventadas, ficção científica que tem ao mesmo tempo termos técnicos e palavras inventadas, e ficção histórica que usam termos que não têm tradução. Tudo isso dificulta bastante o entendimento quando você está lendo. Eu sinto que tanto em português quanto em qualquer outra língua, você tendo familiaridade ou não, eu sinto, como eu disse, que certos gêneros são difíceis de ler independente da língua onde eles estão inseridos. Mas, obviamente, esses detalhes, eles dificultam um pouco mais. Um livro que eu acho extremamente difícil de ler, porém eu recomendo muito porque é um ótimo livro, é Ela Minopi. Esse é um livro que tem muitas palavras inventadas e ele é escrito foneticamente. Ele é impossível de ser traduzido porque ele é escrito em cima do alfabeto americano. Ele depende do inglês. Então ele só existe em uma língua. Então, se eu não soubesse ler inglês, eu não poderia ter lido esse livro. E eu sabendo inglês também não entendi muita coisa que estava acontecendo. Porque, como eu disse, ele é escrito foneticamente. Muitas palavras são escritas erradas e você tem que falar o som das letras certinho para conseguir entender qual palavra que é. E eu não consegui fazer isso, porque eu fiquei muito confusa com toda a bagunça que estava acontecendo, com as palavras inventadas, com a troca de letras, com a perda de letras. Porque a história desse livro é que letras do alfabeto são lentamente proibidas de serem usadas. Então, um dia você pode falar todas as letras do alfabeto, no outro, a letra I é banida. Então, você não pode falar qualquer palavra que tenha a letra I. Ou você tem que escrever a palavra errado para conseguir contornar esse problema. E isso vai acontecendo até cada uma das letras do alfabeto sumirem. Então, é um livro extremamente difícil de ser lido, porém, foi uma leitura muito satisfatória. E esse livro, ele entra na minha razão de ter começado a ler em inglês. Livros que eu não poderia ter lido se eu não tivesse começado a ler nessa língua. Livros que teriam para sempre sido perdidos para mim se eu não conhecesse a língua original. Uma outra coisa que dificulta muito também a leitura em inglês são livros que são escritos em dialeto. Eu dei a Talia Hibbert de exemplo mais cedo e eu vou voltar nela. Ela tem essa série de livros das Irmãs Brown, que eu li pela primeira vez em inglês. E eu achei super fácil de acompanhar, eu achei a história super simples e bonita, e foi super fácil de ler. E ela lançou o primeiro livro jovem adulto dela, e eu imaginei que seria tão fácil de ler quanto os outros. Porém, não foi tão fácil de ler quanto os outros, porque esse livro foi escrito em dialeto de Nottingham, que tem termos tão específicos da região que não tem tradução em dicionários de inglês para português. A Talia Hibbert colocou um glossário com os termos no final do livro, porém, se ela não tivesse feito isso, eu só teria que aceitar que eu não iria entender bastante das coisas que estavam sendo ditas. Um outro exemplo disso é o livro que eu estou lendo atualmente, se chama The Bandit Queens. Eu estou escutando em audiolivro. Se o livro tem um glossário no final com todos os termos, eu só vou descobrir quando eu terminar de ler o livro, porque eu não posso ficar parando o capítulo no meio para poder ir lá pro final e tentar escutar o glossário todo em busca daquela palavra. Eu poderia, mas eu não quero. Então tem certas coisas no livro que eu só estou entendendo por conta de contexto ou que eu não entendo totalmente, especialmente quando eles estão mudando de língua e falando algo que não tem uma tradução. Eu acho que essa é uma parte muito importante de aceitar quando você está lendo um livro em uma língua que você desconhece, que é aceitar que você talvez não pegue 100% do que está acontecendo. Mas se você conseguir costurar esse entendimento com esse entendimento, talvez você consiga criar uma ponte ali e pegar a maior parte do contexto, mas talvez você consiga entender 90% do livro, talvez você consiga entender 80%. E tá tudo bem. Audiolivros. Eu amo audiolivros. Eu acho que audiolivros são uma ótima maneira de aprender uma nova língua e também de só ler em geral, independente se você está tentando aprender uma nova língua ou não. Eu acho que audiolivros são ótimos e quem diz que audiolivro não é leitura tá errado. E eu sinto que você pode aplicar audiolivros para qualquer uma das dicas que eu dei aqui até agora. Por exemplo, você é iniciante, você quer ler um livro infantil, você pode pegar um audiolivro de um livro infantil. Especificamente livros infantis, eles são muito curtos em audiolivro, geralmente eles têm tipo 30 minutos, então você pode escutar rapidinho, saber o que está acontecendo na história, se você já tem familiaridade com os personagens e com os conceitos. Ajuda muito também se você estiver escutando e lendo ao mesmo tempo. Uma outra coisa que eu sinto que ajuda bastante com audiolivros é o tom do narrador.
Às vezes você tá escutando uma história e você não tá pegando totalmente o que tá acontecendo, mas o tom do narrador tá te dizendo que é uma cena feliz, ou uma cena tensa, uma cena triste. Isso te ajuda um pouco mais a entender o contexto em que tá inserido. E se for um livro super fácil, você não necessariamente precisa ter uma atenção super ativa enquanto você tá escutando. Você pode estar só escutando um livro infantil de meia horinha enquanto você tá, tipo, fazendo comida, limpando a casa. E você não tá prestando totalmente atenção ali, você não tá dando 100% da sua atenção, mas as palavras estão entrando na sua mente. Então, essas são as dicas que eu tenho pra vocês hoje. Nenhuma delas é inédita, como eu disse, eu não sou uma especialista, eu tenho certeza que várias pessoas já falaram sobre essas e muitas outras dicas em vários outros vídeos que existem pela internet, mas essas são as minhas dicas pra vocês. Eu vou deixar uma lista bonitinha na descrição com todas as minhas recomendações de leitura para cada um dos níveis que eu falei aqui. E, como eu disse, se seu gosto de leitura não é o mesmo que o meu, então eu recomendo você pegar as dicas mais práticas e aplicar elas em cima do seu próprio gosto literário. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido. Se tem mais algum assunto que vocês querem que eu fale sobre, por favor, comenta aí e eu vejo o que eu posso fazer. Então, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.